Oi pessoal, vamos agora fazer uma revisão de questões ligadas à psicologia do desenvolvimento, ok? A psicologia do desenvolvimento é a matéria que nós estudamos esse semestre, né? Então é uma área do conhecimento da psicologia que estuda o desenvolvimento do ser humano em todos os seus aspectos, o físico, o motor, cognitivo, intelectual, afetivo, emocional e social, desde o nascimento até a idade adulta. Daqui, gente, uma questão muito importante que até eu costumo pedir em prova, né, que eu falo que é o tripézinho da psicologia do desenvolvimento, que são os três aspectos: o físico, o afetivo e o cognitivo, tá? Então eu posso me expressar assim, físico ou motor, vai dar na mesma. Cognitivo ou intelectual, também. Afetivo e emocional. O social, alguns autores consideram como um quarto, né? Quarta base de estrutura de análise. Porém, a grande maioria dos teóricos leva em consideração o físico, o cognitivo e o afetivo. Então, por exemplo, numa prova, se você colocar assim, físico, cognitivo e afetivo, vai estar certo. Se você colocar motor, intelectual, afetivo, vai estar certo. Se você colocar físico, intelectual, emocional, vai estar certo. O que vai estar errado é se você colocar físico, motor e cognitivo. Aí eu não posso, porque você colocou duas vezes um único aspecto. Físico e motor é a mesma coisa. E esqueceu de colocar o afetivo ou emocional. Deu para entender? Então, assim, físico, cognitivo, afetivo são os três aspectos importantes, né, do desenvolvimento humano, que os três têm que andar juntos. Se um deles estiver com alguma falha, os outros dois também estarão sendo comprometidos, tá ok? Então, quando a gente pensa no desenvolvimento de uma criança, a gente tem que pensar como professor que será que nós estamos favorecendo o desenvolvimento global dela? Se eu estou, é porque eu estou olhando para o físico dela, para o cognitivo e para o afetivo, tá ok? Tem alguns autores, né? Aqui só nível de conhecimento, assim, mas que para vocês saberem, né? Nomes que vocês vão acabar encontrando em muita referência bibliográfica. Então, o Erikson, Melanie Klein, Winnicott, Anna Freud, Jean Piaget, Laurence Kohlberg, o Vallon, o Vygotsky, são autores que estão empenhados, né, em entender o desenvolvimento de uma pessoa. Alguns priorizam aspectos afetivos, outros aspectos motores, outros cognitivos, mas muitos autores estão justamente empenhados em entender como o ser humano se desenvolve. E aí nós temos as três concepções, né, do desenvolvimento humano: o inatismo, o ambientalismo e o interacionismo. Inatismo e ambientalismo nós estudamos por uma questão até para entender como que chegamos às teorias de desenvolvimento humano que hoje são relevantes. Porém, a gente entende que no nível que está o conhecimento do desenvolvimento humano, tanto o inatismo como o ambientalismo, eles não dão conta de explicar o desenvolvimento humano de uma maneira adequada. As teorias que nós consideramos relevantes hoje, elas são interacionistas. Mas vamos entender o que é isso. O inatismo, né, seria uma linha de pensamento que começou lá do Platão. Se vocês lembram, né? Platão tinha a teoria das ideias e que o mundo das ideias para ele era mais importante do que o mundo material. Então, nesse pensamento, Platão entendia que nós, seres humanos, já nascíamos com predisposições que nós trazíamos deste mundo das ideias.
Então é aquela ideia de termos dons. Ah, aquela pessoa nasceu com o dom para música, nasceu com o dom para ser professor, e assim vai. A ideia de dom quer dizer que você já nasceu com aquilo e você então precisa descobrir. Então toda ideia inatista vem desse pensamento do Platão, ok? Que você já nasceu com algumas características e você vai descobrindo ao longo da vida. É claro que isso, para os dias de hoje, seria um tanto quanto perigoso, porque é determinista, né? Ah, tá, ele é assim mesmo, né? E não tem muito o que fazer, porque ou ele é de um jeito, porque ele já nasceu daquele jeito, ou não tem muito o que eu possa fazer. Um professor que pensa assim nos dias de hoje estaria bastante equivocado, né? Ele estaria deixando de acreditar no potencial de desenvolvimento, de crescimento que um ser humano tem. A gente traz algumas características? Sim, a genética veio para mostrar isso. Existem características de personalidade, existem até habilidades que são herdadas realmente, geneticamente, existem muitos estudos. Porém, não é determinista dessa forma. Se o meio não propiciar aquele desenvolvimento, não adianta a pessoa trazer já alguma facilidade, algum dom que seja, né? Ela tem que ter o ambiente também que favoreça esse desenvolvimento, tá? Porém, essas ideias inatistas, elas estão muito impregnadas no pensamento humano, né? Esse texto, gente, é o que eu usei em sala de aula. Tá melhor para vocês lerem o texto que eu coloquei já há muito tempo lá no gestor, que eu passei ele como um texto mesmo. Então fica mais fácil para vocês lerem lá, que é só uma revisão para vocês lembrarem, né, da aula. Então aqui, ó, na concepção inatista, gente, tem a questão do fator genético, né, que você herdou dos pais, algumas características. A genética é uma concepção, é um estudo mais recente, porém, ela veio para reforçar, né, essa questão do inatismo. Tá? Para o inatista, a influência do ambiente ela não é relevante, né, porque ele entende que os fatores biológicos, hereditários, genéticos são preponderantes, ok? Então tem assim, vários conceitos impregnados no nosso inconsciente. Então, certos ditados populares, tipo, filho de peixe, peixinho é inatista, né? Pau que nasce torto, morre torto. Ou seja, você nasceu assim, não tem muito o que fazer. Imagina um professor pensar assim, é um pouco estranho, né? Quem nasceu para burro nunca chega a cavalo. Olha que horror. Tal pai, tal filho. E a gente ouve, tá, gente? A gente chega numa sala de professores, numa escola, assim, e a gente ouve esse tipo de comentário. Um professor que acredita que o menino não tem o que fazer por ele vai ser sempre daquele jeito mesmo, ele não pode melhorar, é uma pessoa que precisa repensar, né, a sua posição de educador no mundo, tá? Então, a prática pedagógica de uma pessoa que tem o inatismo como seu pensamento de base, não há investimento no desenvolvimento humano. O professor acredita que não tem muito o que fazer pelo aluno, pois o amadurecimento biológico acontecerá espontaneamente. Ou se acontecer, aconteceu. Se não aconteceu, o que eu posso fazer? É assim mesmo, tá? Então, é uma concepção que a gente entende como não apropriada para o nosso entendimento nos dias de hoje. A outra concepção é o ambientalismo, ou também conhecido como empirismo. Se a gente for voltar lá nos filósofos antigos, a gente já falou deles aqui, né? O Aristóteles, ele tinha uma ideia diferente do Platão. Ele dizia o seguinte, que tudo que existe no seu mundo mental é porque você teve algum contato, né, com aquilo no mundo externo. Então, o exemplo que eu dei no outro vídeo, se você falar assim, ó, pensa numa bola, você pensa numa bola porque você já teve contato com uma bola. Se eu pedir para você
pensar numa coisa que você nunca viu, não sabe o que é, você não consegue. Então aqui é uma concepção bastante materialista, tá? O ambientalismo é que determina, o ambiente que determina o que a pessoa vai ser, o que ela vai construir internamente. Então, tudo que você viveu, o que você viu, o que você presenciou, o que você teve algum contato sensorial, te constrói. É bastante determinista também, né? Porque é aquela coisa assim, você não tem saída. Se você nasceu num meio, você vai ser daquele jeito invariavelmente. Por quê? Porque você é daquele lugar. Né? Então, tem coisas que não servem para você, porque se você nasceu nesse lugar, só coisas desse lugar servem para você. É outra concepção que, para um professor nos dias de hoje, é um tanto quanto inadequado. Né? Você precisa pensar que a pessoa é muito mais, né, do que o seu próprio meio. Não que o meio não tenha uma força enorme na sua constituição, mas eu não posso pensar que só o meio te constrói. Tá? Então, o ambientalismo e o empirismo são duas forças antagônicas, dois pensamentos antagônicos, mas que os dois estiveram em confronto durante séculos. No filme O Garoto Selvagem, naquela passagem onde os dois médicos, né, o Itar e o Pinel, discutem o caso do Vitor. O Itar, ele tem uma postura ambientalista e o Pinel, ele tem uma postura inatista. Então, o Pinel acha que o menino nasceu daquele jeito e não tem muito o que fazer por ele. E o Itar, então, acha assim, não, ele é assim porque ele conviveu num ambiente que levou ele a ser desse jeito. Se ele conviver com um ambiente diferente, ele vai se transformar, tá? Ali dá pra ver perfeitamente essas dois pensamentos opostos, que durou muito tempo, né, influenciando várias correntes de pensamento, várias ações, né, educativas durante séculos. Né? E isso foi superado com mais ou menos 100 anos atrás, quando então começaram a surgir as teorias interacionistas. Ok? Então aqui depois vocês leem, se você já tem esse texto tudo lá, bonitinho, no gestor, tá? Aqui tem um quadro, que até na época da aula eu tinha pedido para que vocês procurassem na internet, que tem a comparação. Então, ó, empirismo, inatismo, aí tem o quadro, o que é o conhecimento, o que é a aprendizagem, o que é o ensino e como é a avaliação para a educação empirista e a inatista. Tá bom? Esse quadro você encontra facilmente na internet. Tudo bem? Eu não consegui jogar ele pro gestor para vocês. Tá? Então, interacionismo, né? Interacionismo seria a terceira concepção, né? Que é a interação, vem de interação, interacionismo, que na verdade não é nem o inatismo nem o ambientalismo. Ele entende que assim, o ser humano, ele vai sendo construído na relação dele, né? Tudo que ele traz dele e o ambiente que ele interage, essa relação entre ele e o ambiente é que determina quem ele vai se constituindo. Então, é uma troca. Ele está o tempo todo transformando o mundo e o mundo está transformando ele. E nessa troca, né, que é de interação, ele vai, né, o ser humano vai se construindo. Então não é uma coisa passiva, determinista,
o ser humano nessa concepção ele é visto como algo mais ativo, né? Mais autor também da sua própria identidade, da sua subjetividade, né? De si mesmo, tá bom? Mas, gente, presta atenção. As teorias interacionistas nós vamos estudar profundamente no segundo semestre, quando a gente começar a estudar psicologia da aprendizagem, tá ok? Por enquanto é só assim um tira-gosto para vocês entenderem, tá? Vou dar um exemplo. O construtivismo. O construtivismo é uma teoria interacionista, tá? O behaviorismo. O behaviorismo é uma teoria interacionista, tá ok? Então, o behaviorismo a gente já estudou esse semestre. Então, você já tem um pouquinho, mas a gente vai entrar e entender isso perfeitamente, né? Só no segundo semestre, tudo bem? Por enquanto, é só para vocês entenderem que tinha esse antagonismo do inatismo e do ambientalismo e que isso está superado e que hoje as teorias que nós consideramos como mais apropriadas, elas são interacionistas. Tudo bem? É tudo que eu já expliquei aqui agora, tá? Olha lá, o surgimento das teorias interacionistas deu-se no início do século XX, então 100 e pouquinhos anos, né? Veio para superar as teorias inatistas e ambientalistas. Esse texto também, vocês têm lá tudo. E aqui são os 3 grandes nomes do interacionismo: Piaget, Vygotsky e Vallon, que nós vamos estudar no segundo semestre. Tudo bem? Então é isso, a revisãozinha foi dada. Vocês podem dar uma olhada no texto, na íntegra, né, que está no gestor já faz tempo, para a nossa prova. Tudo bem? Beijos, tchau, tchau.